Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Primeiro me apresentar, sou a Ana, juíza criminal, e vou trazer aqui uma outra visão que todo mundo passou. Todo mundo aqui é capital, né? E eu tô até encantada, e eu vou trazer aqui um pouco do Código Penal de Xerém, né? Com todo respeito, né, a Xerém, mas assim, realmente eu vivo uma outra realidade. E vou contar um pouco da minha trajetória dentro do tempo que foi me dado como magistrada. E qual é o meu desafio hoje aqui? É tentar mudar a ideia de que o juiz, presidente do tribunal do júri, é um mero coordenador de trabalhos. Só serve lá para apartar briga, entendeu? E nada mais. E manter o jurado acordado com café. Não. O trabalho do juiz criminal, principalmente no júri, vai muito mais além. Eu não sei se tem aí as imagens que eu mandei. Ele começa do momento do inquérito, quando o inquérito chega, né, no seu gabinete, e ele não chega quarta-feira, 3 horas da tarde. Ele chega sexta-feira, 6 horas da noite, o delegado, com todo respeito aos meus amigos delegados, esbaforidos, doutora, estamos com o cara lá. E aí você tem que pegar aquilo e decidir. Então começa daí, com as provas, porque naquela sua decisão inicial, ainda na fase do inquérito, que vai se preservar tudo. E o juiz presidente do tribunal do júri tem que entender, ele não é quem vai julgar. Quem vai julgar são 7 pessoas e que tem que estar com as provas todas aptas para proferirem o julgamento. E eu, assim, muito diferentemente de todos os meus colegas, eu sou uma juíza que vai no local, né? Esse aqui é um local de crime que eu fui. E por que isso é bom? E o Eduardo fala, você chega muito novo na comarca, recém-concursado, achando que aquele mundinho seu... Não. Até o dia que um primeiro réu me enganou. Ah, não, porque eu tinha casinha. Não, era uma casinha branca no meio do mato. E minha primeira comarca foi Itaperuna. E eu falei, ai meu Deus, ele falou, a casinha branca no meio... Só que eu passei, tinham milhares de casinhas brancas no meio do mato. Então, quando você começa a entender que você tem que conhecer a sua comarca, você tem que conhecer o local que você trabalha, e se você está com processo, você tem que conhecer o local do crime. Para não fazer você de idiota, de otário, nem de bobo, que ninguém aqui é. Então, assim, eu tenho por hábito ir em reconstituição. Eu estou falando por mim, gente. Eu tenho o hábito de ir no local do crime. Eu acompanho as diligências, e aí eu vou mostrar, essa diligência foi um local de crime, e depois se você passar, numa exumação que eu tive que fazer, onde a defesa alegou que uma perícia, que teria havido um abuso sexual, e aí só que esse corpo já estava há pelo menos uns 3 meses já enterrados. E foi quando a gente começa a mudar um pouco a nossa visão de mundo, né? E aí eu vou contar esse caso que para mim foi... Chegamos no cemitério de Japeri, a vítima era uma menina de 15 anos, estava enterrada, infelizmente, numa cova rasa. Eu não sei se vocês conhecem o cemitério de Japeri. Era no alto, assim, você subia... Fui eu, fui o promotor, foi o defensor, foi o perito e esse rapaz aí que é o técnico. E a gente tinha que subir um morro muito alto para onde estava o corpo da menina enterrado. E aí, enfim, abrimos a cova, o rapaz começou a mexer e assim, devido ao estado de decomposição, assim, ele não estava conseguindo, a gente estava atrás de um osso chamado ióide. E aí o perito falou assim, joga um pouco de água. E aí esse técnico falou para o coveiro, falou assim, pega um pouco de água. E a gente está falando de Japeri, eu não sei se alguém conhece Japeri, se já foi, e muito menos no cemitério, e muito menos no alto do morro. E aí o rapaz, o coveiro, né, coitado, assim, chega com um balde de água e não espera nada, e joga nisso aí. Nos restos mortais. Gente, voou osso da menina para tudo que era lado. E do nada apareceram simplesmente uns 6 cachorros. E o meu desespero era que eu estava filmando, e isso é a importância do juiz estar presente. Qualquer questão, tudo, ele vai dirimir ali na hora. E a minha preocupação, juro por tudo que é mais sagrado, foi tentar catar os ossos, porque tinha um familiar da vítima acompanhando a exumação. Então, são essas coisas assim que, assim, como juiz, você tem que estar muito presente. E outra coisa também que eu
gosto muito de ressaltar. No tribunal do júri, os jurados, eles têm uma tendência a confiar muito no juiz. Não na pessoa, mas assim, é aquela pessoa que está ali e que vai dirimir as dúvidas dele. E vai dirimir de forma imparcial. Brilhantismo do Ministério Público, da Defesa, cada um está defendendo a sua tese. Quem é ali, assim, a pessoa que imparcial? E quantas vezes já manda bilhetinho para mim, excelência, ou doutora, ou Ana, enfim, que comigo não tem... Assim, isso é verdade? Isso é verdade que eles estão falando? Quantas vezes eu tive que, em pleno júri, mandar um bilhetinho? Gente, pelo amor de Deus, calma, entendeu? Senão a gente vai ter que desfazer o conselho agora. Então, assim, o juiz, conhecendo o processo, ele passa essa tranquilidade e essa segurança para todos os jurados. Então, a participação do juiz não é só coordenar. Ele tem que conhecer a prova, ele tem que passar essa tranquilidade para o jurado que está ali, entendeu? E olhando para ele. E assim, hoje eu já estou muito mais tranquila, mas no início, esse afastamento que a gente se acostuma a julgar é muito complicado. Então, não tem, às vezes, como você deixar de passar uma impressão pessoal. Eu me lembro quando eu estava no meu júri de Itaperuna, e às vezes, assim, início de carreira, muito nova, eu ficava desesperada, quando as coisas, assim, ao meu ver, não estavam indo muito bem. Ou era caso de... A maioria era caso de condenar, e eu já estava vendo o sujeito lá sendo absolvido, e eu ficava assim, E aí eu me peço perdão ao Denis aí, estava o defensor já conseguindo a absolvição, e eu ficava assim. E assim, e o defensor, aí eu, tipo assim, aí o jurado lá, pô, se o juiz está balançando a cabeça negativamente, então, opa, ele está falando mentira. Então, esse autocontrole, sabendo que você não é o juiz, e a gente se habitua a decidir. Quando isso sai da tua esfera de poder, aí complica, entendeu? Então, assim, esse é um exercício diário do magistrado dentro do tribunal do júri. Saber que ele está ali para coordenar os trabalhos, sabendo que ele não vai julgar, mas, ao mesmo tempo, ele tem que oferecer ao juiz natural da causa todas as provas que eles têm que ter ali aptas para serem julgadas. Se precisar ouvir o perito, ele vai ouvir. Se ele precisar ouvir testemunha, ele vai, entendeu? Então, essa é uma função muito importante que não se limita apenas a apartar a briga de promotor e de defensor, que é muito ruim. Imagina eu, dos meus altos lá do meu 1,50 m e pouco, tendo que apartar a briga de dois homens no meio do... E isso acontece, às vezes no calor do debate, e às vezes ofensa, e às vezes sobra até para mim, que não tem nada a ver com a história, e sobra o xingamento para mim. E isso no meio da população, tem gente ali aguardando. Outra coisa muito importante também de experiência de júri é a importância do controle de quem vai estar no plenário. O juiz tem que ser extremamente cauteloso com quem está ali, a influência que aquilo ali vai exercer sobre os jurados, entendeu? Família chega, às vezes, ou a família do réu, ou a família da vítima, chega com as camisetas. E o juiz tem que decidir ali na hora se isso vai interferir, se isso não vai interferir, até que pontos os jurados não estão se sentindo coagidos. Então, isso é muito importante na vida de um juiz. Questões todas são colocadas, e porque não tem muitos colegas que gostam do tribunal do júri. Porque no nosso dia a dia, qualquer advogado, o Ministério Público, chega um pedido, você não sabe o que é que você vai fazer? Você pega o processo debaixo do braço, leva para sua casa e decide. No júri, não. Você tem que decidir ali, na hora, ao vivo e a cores. Não tem essa. Então, assim, muitos não têm esse perfil, porque tem que, por exemplo, doutor, pegou uma fita, exibiu, essa prova tinha, não tinha, e ali tem que ser decidido, porque não tem como você parar a sessão, deixa eu ir lá no gabinete, deixa eu decidir aqui, deixa eu olhar no Google, deixa eu pegar o comentado ali e fazer. Não tem como. Então, isso é muito importante dentro do procedimento, que é um procedimento muito longo, é um procedimento que tem, para alguns, até 3 fases, mas os acadêmicos de direito sabem que tem uma primeira fase, que é o juízo de admissibilidade, onde o juiz
colhe aquelas provas e, se ele achar que tem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime, ele manda para o tribunal do júri. E é outra coisa também importante que saibam que isso também é outra coisa que você tem que trabalhar no seu corpo de jurados, porque quando eles pegam uma pronúncia, e eu tenho sempre a cautela de botar no tópico da minha decisão, que é uma pronúncia, porque às vezes eles leem sentença de pronúncia, eles já acham, bom, se o juiz já botou lá na primeira fase que o homem lá, ou a mulher, foi sentenciado e pronunciou, então é outro trabalho que você tem que fazer com o seu jurado e dizer, olha só, a pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade para que vocês passem a julgar. E a prova toda vai ser repetida em plenário, né? E isso é muito importante. E a interferência, eu volto a falar assim, o controle que você tem de não interferir nos jurados é muito grande. Eu me lembro uma vez que eu estava num júri de Duque de Caxias, onde a única coisa que a vítima, que sobreviveu, foi depois falar assim, mas como é que você identifica o seu algoz? Ela falou, ele tinha um dente de ouro. Ele tinha um dente de ouro. E o cidadão que estava lá sentado lá na coisa não abria a boca por nada desse universo. Estava lá o homem lá. E aí eu estava com um colega, Marcelo Muniz, e o Marcelo Muniz assim, Ana, com seu jeito, pelo amor de Deus, faz com que ele sorria, chama alguém, sei que mais lá. E eu falei, gente, mas como é que eu vou fazer o réu sorrir? E ele sabia que ele ia ser identificado porque ele tinha um dentão de ouro esse aqui, na frente. E aí como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente, né... Era a única forma. E a defesa não ia mandar ele abrir a boca, né? Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Aí lá pelas tantas, aí eu pergunto para ele na hora lá que ele vai ser interrogado. Aí ele, naquele momento de descontração, porque graças a Deus eu até brincava com Denise ainda há pouco, nossos bandidos são burros e que permaneçam assim. Ele no momento de descontração do teatrozinho dele lá, ele se vira assim, eu falei, senhor, o senhor está aonde? Bangu 3, aí 3, pronto. Mostrou o dente de ouro, entendeu? E pronto, identificou a pessoa. E assim, mas sabendo, né, que a gente tem que às vezes auxiliar, né, a situação ali, porque senão realmente fica um pouco complicado. Então, eu coloquei algumas aqui. Acabou? Passando. Aqui no 497, vocês vão ver as atribuições do presidente do Tribunal do Júri. E outro, assim, o poder de polícia das sessões e prender os desobedientes. Outra questão, eu não sei se alguém aqui dos profissionais já passou, é quando você está num júri, e, gente, é muito difícil preparar um júri. Você chegar ao ponto de fazer uma sessão, você envolve gasto, dinheiro público, as partes estudam. Então, quando a gente consegue dizer assim, olha, vamos fazer o júri, para o juiz é assim muito gratificante. E a pior coisa que você tem é quando, por algum ato não muito civilizado, alguma das partes se rebela com a sua decisão ou porque não acatou uma preliminar ali na hora e ela se retira do júri. Isso é muito frustrante para todo mundo, mas já aconteceu de chegar em plenário, assistir um julgamento onde há manifestação da plateia. Então, assim, é uma das funções também que o juiz tem que ficar muito atento para que isso não interfira no julgamento dos jurados. Porque, entendam, diferentemente de um técnico, como é o magistrado togado, o jurado, por ser assim, uma pessoa curiosa, assim, do povo, não ter o conhecimento da vivência forense, qualquer coisa, e eu já mostrei para os senhores aqui, qualquer coisa vai interferir. Então, às vezes, uma pessoa que foi está no plenário e está ali tumultuando, cabe ao juiz fazer a retirada dele, é o poder de polícia do magistrado e ele tem que exercer. Porque, às vezes, um sorriso, uma manifestação do público já interfere no ânimo do jurado, ou para o bem, ou para o mal, ou assim, não vamos atingir a justiça. E eu costumo falar que o tribunal do júri é um dos mais humanos dos tribunais. Por quê? Porque quem senta ali não é o bandido, não é o vagabundo que a gente está acostumado. Às vezes senta um pai de família, uma mãe de família, como eu já vi, uma mulher que matou o marido
porque o cara era bonito e ela era ciumenta e o cara era pagodeiro, entendeu? E ela não suportava o coisa e aquele amor de mais ou de menos levou numa conduta translocada e ateou fogo nele. E, não questionando, mas assim, você pode dizer que você não vai matar, que você não vai roubar, que você não vai traficar, mas matar ninguém nunca vai poder dizer isso. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que entender também um lado, e ver um lado todo humano do júri, de entender a que ponto chega uma mulher a ponto de pegar o amor da vida dela, e era o amor da vida dela, o único namorado, enfim, e a ponto de não suportar ele com outra mulher e atear fogo. Ou como outro caso que eu vi também, e eu, defensor e o promotor, a gente ficou assim, meio que abismado, que a mulher amava tanto e aí eu estou falando de mulher, porque aí a questão das mulheres como foco, né, como protagonistas da situação. A mulher tentou matar ele sobreviveu. Ela amava tanto ele, e eles tinham uma diferença de idade enorme, e o que ele queria ter filhos, e ela já não podia ter filhos, e era uma coisa já patológica, e aí a perícia criminal, com toda a expertise deles, enfim, ela tinha uma patologia, era um amor já patológico por ele, que o que ela disse assim, olha, eu quero muito você, eu sei que você é mais novo, você que constitui família, eu não posso mais ter filhos. E ela tinha uma filha. E para vocês terem uma ideia, ela aceitou que a filha dela casasse com ele, essa moça casou com esse rapaz, teve filho. Mas acontece que não era, enfim, não tinham nenhum vínculo afetivo, enfim, aquela coisa meio... Mas ele continuava a se relacionar com a mãe, casado com a filha. Gente, é bizarrice mesmo, acontece. E aquela coisa, o dia que ele falou assim, olha, eu não estou mais interessado nem em você, nem nela, e tentou partir para um outro relacionamento, essa mulher tentou matar o homem. Porque, assim, ela só aceitava que ela... né, que ele não saísse, ela não admitia ver. A única pessoa que ela chegava a admitir era a filha. Então, para concluir, que eu já fui aqui chamada, é isso. Convido a vocês, e fico muito feliz do público jovem, interessado, no aluno interessado, que participem das audiências, se interessem, porque, assim, de todos os julgamentos, não tem um julgamento mais humano que o Tribunal do Júri. Eu agradeço aqui o convite ao Dr. Maio, muito obrigada pelo desafio e bom dia a todos.